Vamos aprender juntos sobre a classificação do sistema de saúde em 4 tipos clássicos. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Novo, sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos utilizar um vídeo do Crash Course que chama Which Healthcare System is Best? Então, qual sistema de saúde é o melhor? Então, esse vídeo é do Crash Course, o link para o vídeo completo, que foi publicado bem recentemente, ontem na verdade, do Crash Course, vai ficar na descrição do vídeo, mas vamos acompanhar item por item aqui. Ele vai basicamente falar para a gente da classificação clássica do sistema de saúde em 4 tipos. Ele vai passar por cada uma delas e vai dar uma visão aqui que é uma visão mais americana, mas que a gente vai adaptar e vai conseguir identificar também vários aspectos que estão relacionados ao sistema de saúde aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha direto no vídeo então, e aí depois vamos fazer algumas considerações sobre valor em saúde e como a gente aborda o sistema de saúde com um olhar de VBHC, de Value-Based Healthcare. Vamos pro vídeo então. For a lot of us, the phrase healthcare system can feel like a labyrinth full of paperwork, long lines, and strange-smelling waiting rooms. And navigating this labyrinth can be stressful. Aqui então essa visão aí de labirinto, de papelada, é algo muito comum nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também é bastante burocrático. Mesmo que você tenha um plano de saúde, você vai ser desafiado aí, seja um plano de saúde, seja uma seguradora, a preencher papelada, a ligar para ter solicitação de serviço ou de algum procedimento aceita pelo plano ou seguradora. Então isso é bastante americano, mas também tem uma correlação com muita coisa que acontece aqui no Brasil. And overwhelming. In fact, just figuring out how to start your healthcare journey can feel hard enough, not to mention doing the actual, caring for your health. E aqui mostra como isso é um problema comum, você se identificar dentro do sistema de saúde, onde você tem que ir, onde você deve receber o seu cuidado. Existe uma simetria de informação muito grande na área de saúde, na área de medicina. E então, quer dizer, a informação que o profissional de saúde tem, o médico, a equipe multi tem, é muito diferente do nível de informação que a população, que nós pacientes temos. E isso acaba sendo um grande desafio para qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa seja profissional de saúde, ter o melhor atendimento dentro do sistema de saúde. But this isn't a 21st century problem. People have spent hundreds of years imagining different ways to help people navigate the labyrinth. Aí aqui tem algumas citações ao sistema de saúde britânico, né? A Florence Nightingale, que teve uma influência bastante no sistema de saúde do Reino Unido, no NHS. And they've come up with a bunch of different paths, each with their own benefits and pitfalls. In a lot of places, we've combined these approaches. Isso é bastante interessante, essa citação que é feita, porque, na verdade, em alguns países, inclui o Brasil nisso, mas principalmente nos Estados Unidos, não existe um tipo só de sistema de saúde. A gente poderia falar que existe uma mistura de vários sistemas de saúde num só lugar. Isso é bastante comum ao redor do mundo. Apesar de muitas vezes os pesquisadores, os estudiosos quererem classificar do ponto de vista macro, né, do ponto de vista olhando nos grandes números, os sistemas de saúde em diferentes classificações, em diferentes tipos, na verdade, talvez na prática isso não faça tanto sentido, seja uma questão mais de estudo mesmo, uma importância mais do ponto de vista de estudo, do que do ponto de vista prático para o paciente. Porque na prática, o que vale é o atendimento, né? É o atendimento na escala micro, na escala do relação médico-paciente, equipe de saúde. Então, muitos sistemas ao redor do mundo, a gente não pode colocar numa caixinha única de que aquele sistema está numa classificação única dessas 4 que nós vamos ver aqui no Crash Course. Muitos deles têm uma interdisciplinaridade, na verdade, eles seriam classificados em várias dessas caixinhas, em vários desses tipos aí do ponto de vista de estudo. Like, the US has kind of taken approaches to healthcare from pretty much everywhere, which sounds promising, but has turned out to be, well, you'll see what I mean. Então aqui entra um aspecto bastante interessante. Os Estados Unidos gastam bastante dinheiro com saúde, mas como a gente já viu em outros vídeos, link vão ficar na descrição aqui no canal, a gente já viu que o sistema de saúde americano não é talvez o melhor exemplo em termos de resultados, em termos de saúde da população, apesar do gasto de saúde ser enorme. Hi, I'm Vanessa Hill, and this is Crash Course Public Health.
Então aqui a gente tem um crash course especializado para public health e para saúde pública. Fica o convite aí para todo mundo dar uma olhada. Os vídeos são de alta qualidade e também são bastante interativos, bastante interessantes assim, ao mesmo tempo descontraídos. Então vamos começar propriamente dita essa discussão. Feels weird to say, but our health isn't just something that we have. It's also something that is cared for and provided to us by others. These people are our healthcare providers. Aqui tem uma palavra que a gente não está muito acostumado a falar no Brasil, eu acredito, que é o healthcare providers, os provedores do sistema de saúde ou de cuidado aos pacientes. Normalmente a gente não usa esse termo, a gente não usa o termo provedor, a gente usa o termo hospital, clínica, consultório, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, equipe multi. A gente dificilmente se refere como provedores de saúde, mas essa palavra é muito comum nos Estados Unidos, healthcare providers. And sure, they include doctors and surgeons who treat us when we need immediate care, but also people who provide ongoing preventative treatments, like therapists, dentists, and nursing home workers. Como a gente pode ver, então, os provedores de saúde incluem uma grande gama de profissionais de saúde especializados em fazer o cuidado, não só o tratamento da doença e diagnóstico, mas fazer a prevenção e também a reabilitação dos pacientes. And while we typically receive care directly from these people, there's an entire world behind the scenes that makes this relationship between patients and providers possible: the healthcare system. Então, a definição que ela entra aqui é como se o sistema de saúde fosse esse meio de bastidor que faz a relação entre médico-paciente, entre paciente e profissional de saúde possível. The healthcare system is probably best known for generating a lot of opinions and news stories. We see attention-grabbing headlines like, "Why America's healthcare system is broken," or "This man waited 10 hours in emergency room after skydiving incident." Aqui é bastante interessante porque normalmente a gente ouve essas reclamações no Brasil com relação ao sistema público ou mesmo com relação ao sistema privado. Se você for agora no pronto-socorro, nos melhores hospitais aqui de São Paulo ou de qualquer outra grande capital no Brasil, mesmo sendo um hospital privado de referência, você vai passar várias horas provavelmente no pronto-socorro esperando atendimento, ou caso você tenha um atendimento relativamente rápido, não necessariamente todos os seus problemas vão ser resolvidos no mesmo episódio de pronto-socorro. Esses problemas de saúde, de atendimento imediato, de demora no atendimento, de pronto atendimento, são problemas não só do Brasil, não são problemas da área pública, não são só problemas da área privada, são problemas ao redor do mundo. Isso é interessante de notar aqui e deixar claro no vídeo, né? Que essa manchete aí de um homem, uma pessoa que ficou 10 horas esperando na sala de emergência depois de ter um acidente de paraquedas, é algo que poderia muito bem acontecer em qualquer lugar do mundo. E em qualquer lugar do mundo a gente vai achar isso um absurdo. And while these headlines are good at getting clicks, they're not good at explaining what a healthcare system does. The World Health Organization defines a healthcare system as... Aqui vem uma definição, então, da Organização Mundial de Saúde, que guia de uma forma bem macro, bem geral, as questões gerais sobre o sistema de saúde, sobre o que é saúde, sobre como o paciente deve ser cuidado, sobre como as pessoas devem ter uma visão holística sobre sua saúde e não sobre o episódio de doença. All the institutions, people and resources whose primary purpose it is to promote, restore and maintain. Então aqui uma definição que envolve organizações cujo objetivo principal é promover, restaurar e manter a saúde. Então aqui entra algo bastante interessante. Promover, restaurar e manter a saúde. Então vem uma questão de prevenção primária, né, de promoção de saúde, de promover a saúde, de restaurar a prevenção secundária, né, de você fazer o diagnóstico e tratamento, e prevenção terciária, que é manter a saúde, fazer a reabilitação desse paciente. Então aqui talvez nessa frase a gente possa identificar esses 3 níveis aí de prevenção do sistema de saúde. Health. In general, the World Health Organization identifies 6 building blocks that make up a strong healthcare system. Aí aqui de novo vem aquela questão de que é uma análise macro, uma análise do ponto de vista de agregado, é uma análise
que talvez não faça sentido nenhum para quem está na ponta, para quem é paciente ou para quem é profissional de saúde, ficar vendo essas classificações, porque parece uma classificação bastante teórica, mas é importante a gente saber que ela existe para a gente tentar entender do ponto de vista macro o que faz a diferença, mesmo que isso, do ponto de vista prático, talvez não traga grande diferença no dia a dia. Isso aqui seria um paralelo com grandes questões macroeconômicas que muitas vezes são vistas, que são estudadas, mas que muitas vezes não são devidamente compreendidas, como inflação, juros, tem muita controvérsia, tem muita discussão nisso na área de macroeconomia. Tenta-se prever muita coisa em macroeconomia, mas não se acerta nessas previsões. Isso, talvez essa comparação seja muito com o que a gente está falando aqui. É olhar o sistema de saúde de um ponto de vista macro, talvez valha a pena do ponto de vista de discussão, de conversar sobre, de estudar, mas do ponto de vista prático, relação médico-paciente, talvez não faça sentido nenhum. A gente tem que olhar do ponto de vista micro, do ponto de vista do relacionamento, do ponto de vista do cuidado do paciente especificamente por condição médica para conseguir entender o que realmente importa para cada paciente na prática. Let's break them down a bit in the thought bubble. Meet Nate. He is having an asthma attack for the first time. The first building block that Nate needs to successfully diagnose and treat his asthma attack. Então aqui um caso bastante comum, que é um ataque de asma. Se você for num pronto-socorro de clínico, um pronto-socorro geral, em qualquer lugar do país, existe uma grande chance de um paciente de asma estar sendo atendido naquele momento ou de vir a ser atendido naquele dia. É uma condição clínica bastante prevalente, quer dizer, é muito comum pacientes com asma por descompensação, ou seja, por algum tipo de problema agudo, por algum problema momentâneo, ter uma descompensação da asma e ter que acabar indo no pronto-socorro para ter um tratamento imediato da falta de ar. Is service delivery. Basically, there needs to be enough healthcare facilities so that Nate can easily access them. Once Nate is at his chosen healthcare facility, he needs his care provider to have essential medicines. Aqui entra uma questão bastante interessante, né? Então, é a definição dos componentes essenciais do sistema de saúde pela Organização Mundial de Saúde, que fazem um Strong Healthcare System, um sistema de saúde que é forte, né? O bastante. Então, o delivery, o service delivery, o jeito que é entregado esse serviço, entrega esse serviço, as medicações essenciais, os produtos, os serviços essenciais de saúde, vamos verificar quais são os outros, mas esse é um caso, é uma análise que agora a gente está indo para um caso específico, hipotético, de uma hipótese de um paciente sendo tratado para asma num hospital. Like albuterol, also known as salbutamol outside of the US, which helps to open airways in the lungs. Então aqui um exemplo, aquela bombinha que é utilizada, ou muitas vezes aqui no Brasil a gente faz mais a inalação com as gotinhas aí dos medicamentos, né? Para fazer a broncodilatação para o paciente se sentir melhor no caso de asma. And the facility may have essential supplies like a stethoscope for listening to Nate's breathing. Also, Nate probably wants there to be a trained professional at the facility. Aqui a gente está falando de um treinamento muito básico, né? Qualquer médico do sistema de saúde tem que ser treinado obrigatoriamente na sua faculdade para fazer um bom diagnóstico de uma crise de asma. É algo tão básico que é fundamental, né? E normalmente aqui no Brasil não é... Nos Estados Unidos acaba tendo muito estetoscópio aí, como foi citado, no próprio hospital. Aqui no Brasil é muito mais comum cada médico levar o seu próprio estetoscópio. So, another obvious building block for Nate's treatment is a healthcare workforce that can help him diagnose his symptoms and then treat them. Então aqui entra os profissionais de saúde. Isso é um componente que talvez seja importante a gente olhar com cuidado e pensar sobre ele, porque o componente do corpo clínico, né, seja ele médico, seja ele de enfermeiro, seja ele de técnicos, faz toda a diferença no tratamento de saúde. Pelo menos esse é o jeito que eu vejo, né? Posso estar errado, mas meu ponto de vista, esse item 3, ele é fundamental porque você pode ter toda a estrutura e se você não tiver um profissional atuando de forma baseada em evidência, de forma correta cientificamente, provavelmente você vai estar dando um atendimento para o paciente abaixo do que poderia ser do ponto de vista de infraestrutura. Muitas vezes aquela parede de mármore, uma TV bonita, um lugar cheiroso e totalmente limpo,
pode dar a impressão de que tudo está sendo feito no melhor dos padrões médicos, quando na verdade os protocolos são totalmente errados, totalmente incorretos em termos de medicina baseada em evidência. Como existe essa simetria de formação entre paciente e equipe de saúde, paciente e médico, o paciente não sabe qual que é o melhor cuidado para ele. Muitas vezes o paciente, nós pacientes, somos enganados, entre aspas, pelo mármore, pelo lugar bonito, quando na verdade o que mais importa é o que está sendo feito ser tecnicamente correto. Mas como muitas vezes muitos sistemas, muitos hospitais, muitas organizações não se preocupam com o nível de seus profissionais, eles acabam enganando, entre aspas, os pacientes com lugares bonitos, mas que tecnicamente estão fazendo coisas incorretas. Então esse item aqui eu acho que vale muito a pena a gente ficar atento, não só do ponto de vista de saúde pública, mas muito e principalmente em saúde privada. Building block that Nate might not be thinking about is health information systems. These are systems that help collect and securely store data. Aqui entra uma parte muito importante que tem ganhado relevância cada vez mais no sistema de saúde, que é esse item 4, o sistema de informação em saúde, que seria os prontuários eletrônicos, mas não só prontuário eletrônico. Quando a gente fala prontuário eletrônico, a gente está falando de vários tipos de prontuários, vários modelos possíveis de prontuário eletrônico, mas um dos itens mais importantes é a interação do médico, do profissional de saúde, enfermeiro e equipe multi com esse prontuário, e depois disso, a análise desse prontuário eletrônico do ponto de vista de agregado, do ponto de vista de análise de como foi e como ficou o paciente ao longo do tempo. Esse item é fundamental para a gente fazer um bom acompanhamento do paciente. Existem muitos lugares, muitos hospitais, muitos planos de saúde que ainda fazem tudo na mão. Por que isso é ruim? Isso é ruim porque não permite uma análise rápida do que está acontecendo momento a momento e uma análise de agregado. Para você obter informação de 100 pacientes, você precisa passar por 100 prontuários escritos à mão. Quando, na verdade, se você tiver as informações agregadas, né, de forma, obviamente, tem que estar com compliance, tem que estar com todos os níveis de segurança e privacidade certinhos, respeitados, né? Tudo isso é feito conforme as regras do que é eticamente possível fazer e também com as autorizações devidas do paciente. A pessoa que é a guardiã das informações médicas é o próprio paciente. O paciente tem o poder sobre suas informações. O profissional de saúde, o hospital, ele é um guardião temporário daquela informação, mas a informação não é do sistema de saúde, não é do hospital, não é do plano de saúde, essa informação é do paciente. O paciente, obviamente, tem direito à sua privacidade e ele tem que dar acesso, quando ele quiser, às informações ao sistema de saúde como um todo, nos diferentes níveis, diferentes organizações. Mas o que a gente está comentando aqui, respeitados os direitos à privacidade, respeitados as regras e a ética médica, né? E a ética em saúde, é muito importante a gente ter sistemas integrados como forma de a gente analisar se aqueles pacientes estão sendo bem tratados e, ao longo do tempo, identificar por que eles não estão sendo bem tratados. Se a gente for dar uma olhadinha, vale a pena lembrar que há mais de 100 anos, Ernest Emery Codman, o cara que fez um dos cartazes que a gente tem aqui colado na parede, né? Ele já criticava e já lá em Boston, ele já defendia a ideia de que todo hospital deveria acompanhar seus pacientes por tempo bastante para identificar se eles tinham melhorado ou não, e se não tivesse melhorado, para identificar qual foi a causa do erro, para prevenir erros novamente no futuro. Há mais de 100 anos, o Ernest Codman defendia isso. Hoje em dia, na época dele, não dava para fazer. Apesar de ele ter tentado criar um sistema de cartões, ele foi ostracizado pela equipe do MD-AID, pela equipe dos hospitais na época. Hoje em dia, mas ele tentou fazer. Mas hoje em dia, a gente tem todo o aparato de tecnologia da informação para fazer, para executar isso. A gente só precisa querer. E então, os hospitais, os planos de saúde precisam querer fazer isso de uma forma boa para beneficiar quem mais importa no sistema de saúde, que é o paciente, a paciente que está sendo tratada. And not just about Nate's health, about everyone's health. This could allow patients to have better access to their own health data and also help healthcare professionals around the world make more informed decisions and diagnose health patterns in a... Aqui entra algo bastante importante, ficou bastante claro com a pandemia de coronavírus, que principalmente para doenças emergentes, infecciosas, transmitidas pelo ar, transmitidas entre seres humanos, é muito interessante a gente notar como novo conhecimento é possível de forma rápida, caso a gente tenha um sistema de informações consolidado.
e um sistema de informações parrudo, né? Um sistema de informações forte o suficiente para trazer as novas informações de forma rápida e acurada, para a gente tirar novas conclusões a respeito das novas doenças que estão surgindo. Atualmente, essa informação, um caso que a gente pode aplicar esse conhecimento agora é no caso da monkeypox, da varíola dos macacos. A gente fez vídeo aqui no canal sobre isso, o link vai ficar na descrição, mas é um conhecimento que a gente está obtendo. O último artigo do New England que a gente ouviu sobre esse assunto é um artigo que compilou dados de alguns centros ao redor do mundo, justamente fazendo isso, pegando sistemas de informação de forma integrada de vários países e organizando as informações para começar a traçar um perfil de quem é paciente com monkeypox, quais são os sintomas principais e qual é a população acometida. Population. So, if a population across the world is experiencing similar symptoms to Nate's, doctors can work together to find common factors that could explain the illness. This means that while Nate's asthma is being treated by one provider, an entire community of experts could use information about his condition and the medical. Aí aqui entra essa questão justamente da troca de informações de forma ética, de forma respeitando a privacidade dos pacientes e a autorização dada de forma explícita por esse paciente para usar essas informações, como isso pode criar uma rede do bem, uma rede de ciência, uma rede de criar novos conhecimentos, de debates sobre saúde. Medication he receives to help others. So the doctor diagnoses Nate with asthma and treats him with medicine, thank goodness. But someone needs to pay the doctor for their time. Aí aqui entra a questão do financiamento. Agora a gente vai falar um pouco sobre quem paga a conta. E é nisso, principalmente, que vai se basear os tipos de sistema de saúde, né? A forma de como vai ocorrer esse pagamento, quem vai pagar, quem que vai prover o serviço. É nisso que vai derivar as classificações do sistema de saúde, basicamente. And the medicine manufacturer for providing the medicine. So, Nate wants to be part of a healthcare system that is good at financing, which means it has structured ways costs are covered. Aí aqui, então, esse financiamento é como cobrir os custos, né? Quem vai cobrir? Se é ele, se é um plano de saúde, se é um seguro de saúde, se é o próprio país, se é um sistema de saúde do país nacionalizado. Vamos verificar quais são os tipos. And to make sure that all these building blocks are working together, we need governance, or a... Então, entrega do cuidado, medicamentos, serviços essenciais, uma força de trabalho com profissionais capacitados no sistema de saúde, sistemas de informação adequados, financiamento adequado. Aqui entra algo que não foi discutido aqui nesse vídeo, mas que é extremamente importante, que são os incentivos desse financiamento, como uma pessoa é paga, como uma organização é paga, como um sistema é remunerado, faz totalmente diferente de como esse sistema vai se comportar, né? Então, a área de economia comportamental, de behavioral economics, behavioral finance, mostra pra gente de economia comportamental o jeito que se financia, o jeito que se remunera, é um incentivo para você obter resultados de forma a estimular essa remuneração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala em financiamento na saúde para a gente entender o que está por trás, porque essa pode ser uma causa de grande falta de objetivos comuns, uma grande falta de alinhamento no que realmente importa, que é a saúde do paciente, os resultados de saúde que importam para o paciente. E governança, então, a gente não está falando de governo, aqui é governança. Governança é um sistema aí, então, para supervisionar a política pública, mas governança também nas empresas, né? A ideia é de você ter uma estrutura, seja a instituição privada ou pública, para que faça isso de forma processual, adequada, de acordo com o protocolo, e supervisionar tanto a parte de medicina baseada em evidência, quanto a parte de regulamentação, quanto a parte de custo, quanto a parte de financiamento, para saber se não tem fraude e assim por diante, para fiscalizar se o que está sendo feito no mais alto padrão científico e ético. System to oversee public policy, medicine regulation, healthcare costs, and anything else Nate needs to stay healthy. Thanks, Thought Bubble. So, yeah. Então a gente viu aqui uma visão geral sobre como a Organização Mundial de Saúde vê o sistema de saúde. You can probably see why a media outlet wouldn't run a headline like, "Man waits 10 hours in emergency room due to lack of investment in healthcare workforce, supplies, information system, and assorted other institutional challenges." Aqui entra algo interessante, né? Muitas vezes você descrever o que seria um título real pro que está acontecendo no sistema de saúde não traria cliques, não traria atenção dos pacientes, dos profissionais, dos médicos.
mas talvez fosse mais adequado explicar de uma forma mais detalhada para a gente entender o que realmente está acontecendo no sistema de saúde. It just doesn't have the same click here ring to it. There are around 200 countries in the world, each with its own unique health challenges and solutions for tackling those problems. Aí aqui ela coloca como cada um com seus próprios problemas, cada país com seus próprios problemas, desafios de saúde e soluções para lidar com esses problemas. Aí aqui talvez exista um pouco de controvérsia, porque do ponto de vista macro sempre vai existir esses próprios desafios, próprias soluções. Mas se a gente olhar do ponto de vista micro, da relação médico-paciente, talvez a solução não dependa do sistema de saúde. Talvez do ponto de vista micro, o que importa é a relação médico-paciente, profissional de saúde e paciente, como a gente mede os resultados que estão sendo obtidos por uma determinada condição clínica, que aí tem a ver com o conceito de valor de saúde que a gente vai falar no final. Mas aqui, como ela está falando do ponto de vista macro, aí sim pode falar que cada um tem o seu próprio sistema de saúde, que é diferente, que é difícil da gente solucionar esse problema do ponto de vista macro, devido a blá 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 e várias especificidades. Mas do ponto de vista micro talvez não seja assim, pelo menos é um ponto de vista que eu acredito, posso estar errado, mas que eu acredito. But this is Crash Course Public Health, not Encyclopedia Public Health. So rather than doing an amazing race-style speedrun of every healthcare system in the world, we're going to put them into 4 general groups. Então aqui vai começar essa classificação geral em 4 grupos principais. Cada um desses grupos sistemas basicamente tem sua própria opinião. Each of these systems basically has its own take on how to finance and provide a healthcare service. The first kind of healthcare system we'll look at is the Beveridge model. Então aqui é o modelo Beveridge. Se a gente dá uma olhadinha aí, é assim que se escreve. Beverage em inglês é uma palavra usada também para bebida, para soft drink, para refrigerante. Mas não tem nada a ver, é o sobrenome da pessoa. Not the Beveridge model. It wasn't invented by the guy who created Coca-Cola. In 1948, the model was developed by Sir William Beveridge. Aqui entra algo bastante interessante de notar como essas classificações são antigas. Essa classificação aqui é de 1948. Desde 1948, a gente sabe que o sistema de saúde mudou completamente. Só se a gente pensar, algo que a gente falou nos vídeos recentes, falando sobre o sistema de saúde, mudou totalmente do ponto de vista de infraestrutura de capacidade da gente se movimentar de um lugar para outro. Antigamente, não se podia sair de uma cidade para outra procurando o melhor serviço de saúde. Então, em 1948, andar de avião era só a pessoa com muito dinheiro, muito rico conseguia fazer. Hoje em dia, está muito mais acessível do que há 6, 7 décadas atrás. Andar de avião, andar de ônibus, andar com o próprio carro, se transportar em busca do melhor serviço. Então, é interessante notar como essa classificação é muito antiga. Então, talvez não faça nem mais sentido a gente ficar classificando e tentando obter uma grande informação sobre essa classificação, mas é interessante a gente saber que ela existe. The former director of the London School of Economics and Political Science. One of the foundations of the Beveridge model is that good health is a human right. Aí aqui entra algo que é interessante, né? Good health is a human right. A boa saúde é um direito humano. E aqui entra um pouco algo que está na nossa Constituição. Se a gente olhar lá o artigo 196 da Constituição brasileira, a gente vai ver que saúde é um direito de todos. Exatamente o que está escrito aqui. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, a gente vê a influência que tem na nossa Constituição de 1988, por exemplo, desse tipo de pensamento. Which might not sound like a hot take to you, but until then, there were no models for healthcare systems built on that idea. Beveridge recognized that one of the biggest barriers between people and healthcare was cost. Então aqui entra uma questão importante, né, que ele focou que um dos principais problemas era o custo na época, em 1948. So, he proposed the establishment of a government-run national health service, which would be paid for publicly by taxes, and that could provide care to everyone. Então, um sistema público financiado e entregue pelo governo. It was one of the first organized instances of universal healthcare. When we say universal healthcare now, we mean any geographical region where everyone has access to health coverage. Aqui entra, então, dos raciocínios que a gente tem a respeito do SUS, né? Universal Healthcare, um sistema de saúde, um cuidado de saúde que seja universal, todo mundo possa obter. Lembrando a nossa Constituição, direito de todos, dever do Estado. Então, o SUS
provavelmente a gente conseguiria encaixar nesse conceito. No matter which healthcare model is being used. When people refer to socialised medicine, they're talking about the Beveridge model. In socialised medicine, the government pays for and delivers healthcare. Então isso acontece em grande parte do SUS, mas a gente vai ver que mesmo dentro do SUS não só tem esse sistema, tem um outro que vai mostrar mais para frente. This is the system that we see in places like Great Britain and New Zealand. Another type of healthcare system emerged from Germany back in the late 19th century. Então agora a gente vai falar sobre o modelo Bismarck, que seria o segundo tipo aqui que a gente está vendo nesse vídeo. Known as the Bismarck model, named after its founder, Otto, Prince of Bismarck, Count of Bismarck-Schönhausen, Duke of Lauenburg, which is basically a long-winded and very badly pronounced way of saying very fancy German diplomat with a long Wikipedia page. Então aqui também a gente pode ver como é um sistema bastante antigo, novamente, né? Sistema bismarckiano. In modern Bismarckian systems, private organisations pay for and deliver the care, but everything is tightly regulated by the government. Then, somewhere between the Beveridge model and the Bismarck model, we have the National Health Insurance model. Então aqui a gente está falando do Bismarck, agora a gente está indo para o National Health Insurance Model. The National Health Insurance model is similar to the Beveridge model in that the government is the one paying for medical care. However, like the Bismarck model, private organizations deliver it. Então aqui, quem entrega os cuidados, mesmo que o governo esteja financiando, são instituições privadas. A gente tem um pouco disso dentro do SUS também. Então no SUS, não necessariamente todas as organizações que entregam cuidado são privadas. A gente tem algumas organizações, são públicas, né? A gente tem algumas organizações privadas que prestam serviços financiados pelo governo. We see this model used primarily in Canada, Taiwan, and South Korea. Our fourth model is the... Aí o quarto modelo, então, é o out of the pocket, que é o modelo de bolso, nos chamamos de dinheiro tirado do bolso. Out of pocket model, which probably wins the award for most helpfully named model yet. Unfortunately, it also wins the award for the potentially least effective model, because it's basically the lack of a healthcare model. Aqui entra algo bastante interessante, porque por que ela está falando que talvez esse sistema seja muito pouco eficiente, ou seja, esse sistema talvez seja ineficiente. É um pouco contra-intuitivo. Se você conversar com alguém da área econômica, principalmente se essa pessoa tiver um viés mais liberal ou libertário, essa pessoa provavelmente vai te falar o item mais importante é o paciente poder escolher sobre o sistema de saúde, poder escolher o serviço dele, porque aí você tem oferta e demanda, competição de preço, competição por serviço e, consequentemente, o melhor serviço. Isso é o que acontece em teoria, que muita gente defende. Uma das pessoas que defendem isso, inclusive é a Regina Haslinger, que criou um livro, Consumer Based Healthcare. Se não me engano é esse o título. Vou conferir, vou deixar nas referências aqui. Que é um dos primeiros livros, quando eu estava em Boston também, que li. Ela é uma professora da Harvard Business School, que fala que o sistema de saúde tem que ser baseado no consumidor. Só que o problema disso tem a ver um pouco com a simetria de informação muito grande entre pacientes e quem está provendo esse cuidado. É muito condição específica, então talvez para obter uma informação adequada, o paciente precisaria estudar muito o seu caso para tomar uma decisão adequada para o seu caso. Então isso acaba gerando uma certa ineficiência nesse modelo devido a essa grande assimetria de informação que talvez não seja algo tão interessante. Daí você vai tentar fazer com que a pessoa escolha, mas para a pessoa escolher ela precisa ter essa informação. E hoje a gente não tem a informação mais importante, pelo menos no meu ponto de vista. Posso estar errado, mas no meu ponto de vista a informação mais importante hoje a gente não tem em grande parte dos casos. A informação mais importante são os resultados de saúde que importam para o paciente. E isso é valor em saúde. Hoje a gente não tem, de forma sistemática, em todo lugar, uma forma específica, condição específica para cada condição médica, para cada problema a gente conseguir definir ver os resultados para aquela doença, de todo o sistema de saúde, de cada hospital, de cada clínica, de cada profissional de saúde, para a gente comparar entre eles. Se a gente tivesse, aí esse sistema talvez fizesse todo sentido. Mas no momento que a gente tem atual, essa simetria de informação talvez cause mais problemas
do que facilidades. Mas uma vez que a gente tenha valor em saúde, a gente tenha VBHC, que a gente tenha resultados de saúde mostrados de forma transparente e de forma que faça sentido para aquela condição específica do paciente, estratificado por risco, feito de maneira internacionalmente padronizada, aí sim faz totalmente sentido a gente talvez ter um sistema que seja mais baseado na escolha de cada indivíduo pelo sistema, pela organização, pelo hospital, pela clínica que ele mais gosta, porque ele tem acesso aos resultados que importam para os pacientes e não simplesmente métricas que fazem pouco sentido como a gente tem hoje. Número de cirurgias que uma organização, um hospital fez ou um profissional de saúde fez, número de tratamentos. A gente não precisa saber números de coisas feitas, de processos. A gente precisa ter números de resultado. Qual porcentagem daqueles pacientes melhoram depois de uma semana, depois de alguns meses, de forma padronizada e específica para cada condição médica. It means that people pay for 100% of the treatment they receive themselves. Basically, people get the treatment that they pay for without assistance from the government or an insurance company. Então aqui, esse modelo, se a gente for ver de uma visão libertária, né, numa visão mais liberal, faz todo sentido porque é o que acontece em todos os outros setores da economia. Se você pensar nos outros setores da economia, você não tem grandes intermediários necessários. Você comprando o item que você precisa no supermercado, você comprando na internet o que você precisa, direto, você obtendo sem grandes intermediários. Isso é válido? Eu particularmente acredito que isso é válido, mas desde que o paciente consiga, de alguma forma, identificar o que ele está recebendo. E para ele identificar o que ele está recebendo, a gente precisa ter uma métrica. E essa métrica, eu posso estar errado, mas na minha visão, do ponto de vista micro, do ponto de vista de relação que importa entre paciente sistema de saúde que importa para ele fazer essa análise, chama-se valor em saúde, os resultados de saúde que importam para o paciente. Isso hoje a gente não tem de forma sistemática. Quando a gente tiver, talvez faça sentido a gente cada vez mais olhar desse ponto de vista então de oferta e demanda. Mas se a gente aplicar essa oferta e demanda para um sistema que a gente não tem informação, que a gente tem uma simetria de informação gigantesca, provavelmente, ao invés de entregar saúde, a gente vai estar entregando histórias, narrativas, marketing não necessariamente baseado na qualidade, nos resultados de saúde que importa para o paciente. We see this model in India, the United States, and some low and middle income countries in Africa and South America. It's important to remember that we're using our 4 healthcare models to speak very broadly about things that can be pretty gnarly to unpack in practice. Aqui entra algo bastante interessante, então. Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em vários outros sistemas de saúde, a gente tem uma mistura entre esses 4 tipos que a gente acabou de falar, né? E isso faz com que o sistema de saúde seja complexo, mas ao mesmo tempo é um jeito de classificar, de estudar, talvez seja importante para quem estuda, mas na prática o que importa é a relação paciente-profissional de saúde do ponto de vista micro, do ponto de vista do resultado que esse paciente está tendo ao longo do tempo. Many countries' healthcare systems incorporate elements of multiple models, and maybe none more so than the United States. Aí é importante lembrar que talvez, do ponto de vista de saúde pública, os Estados Unidos não seja grande exemplo em termos de resultados de saúde, em termos de qualidade de saúde da população, vistos em grandes índices relacionados a níveis de expectativa de vida, a níveis de obesidade, a níveis de suicídio, de drogas e de outras classificações relacionadas a alguns indicadores de saúde, vamos dizer assim, comparado com outros países. Claro que a gente pode discutir sobre quais aspectos, talvez do ponto de vista de cada doença específica, tem vários lugares do mundo que o melhor lugar para você tratar seja em alguns hospitais dos Estados Unidos, mas a gente, de novo, precisa começar a olhar para valor em saúde para a gente tirar essa conclusão. Não tirar conclusões baseadas em estereótipos ou em grandes opiniões de especialistas. A gente tem que olhar resultado mesmo. The US is unique because it's the only wealthy, industrialized country without universal health insurance coverage. Also, the US spends way more money on healthcare than other wealthy countries. Aqui entra algo interessante, né? Se a gente comparar os Estados Unidos com outros países, mesmo assim, mesmo que os países sejam ricos, ele gasta muito mais em saúde do que a porcentagem do PIB, mas não necessariamente obtém esses resultados quando se olha de ponto de vista populacional. Like so much money that in 2018, its spending made up 42% of all global spending on healthcare. 42% dos gastos globais em saúde são os americanos. De todos os países, 42% dos gastos são gastos em saúde dos
Estados Unidos. Despite making up just 4.29% of the world's total population. Aí aqui, então, algo muito interessante. Ele tem mais de 40% dos gastos, mas a população não dá nem 5% da população. Então, é um desbalanço muito grande. É muito dinheiro para atender muito poucas pessoas e, mesmo assim, os resultados não necessariamente são os melhores. But despite all that spending, the quality of US healthcare actually falls behind those other wealthy nations that don't spend all that money. Aqui pode ser um pouco contraintuitivo, né? Porque a gente pensa que quem gasta mais vai ter os melhores resultados em saúde ou vai ter a melhor saúde. E aqui, o ponto que está se fazendo é que não necessariamente isso é verdade e isso não acontece nos Estados Unidos. In one 2021 study comparing US healthcare results to those in 11 countries with similar levels of wealth, the US ranked last in healthcare access and quality. Aí aqui entra também, a gente tem que ser crítico com isso, né? O que é acesso, o que é qualidade. Então, tem coisas que são específicas e quantitativas, tem coisas que não. Então, a gente tem que dar uma olhadinha também o que foi considerado acesso, o que foi considerado qualidade, para a gente ver se a gente considera ou não esses estudos. Mas, mesmo considerando itens mais quantitativos, a gente tem vários índices que talvez não coloquem os Estados Unidos como uma grande liderança. And had the highest rate of premature deaths. The US healthcare system combines pretty much every healthcare model we've discussed so far. Aí aqui é algo interessante nos Estados Unidos, né? Em outros países, muitas vezes a gente tem um sistema. A pessoa é mais obrigada a fazer talvez parte daquele sistema de forma predominante. A gente tem um sistema predominante. Nos Estados Unidos a gente tem um pouco de cada coisa. Em todos os países a gente tem um pouco de cada coisa, mas nos Estados Unidos isso é mais nítido. Isso é mais nítido de forma bem clara que a população ela vai estar subdividida em sistemas diferentes. Like the US Veterans Health Administration resembles something like the Beveridge model. Aqui o US Veterans Health Service, né? Ele é um sistema para os veteranos de guerra. Então, isso também é característico dos Estados Unidos, né? Você tem um sistema só para quem voltou da guerra, mostra como os Estados Unidos estão empenhados não só com saúde, mas também com guerra, né? Or socialized medicine, to take care of veterans' health pretty much free of charge. But then the US also uses the Bismarck model, which can be seen in the insurance exchanges. Aí aqui, então, a gente tem principalmente aquele Affordable Care Act, alguns chamaram de Obamacare, né? Grande parte foi discutido durante o governo do Barack Obama. Mas que então, nos Estados Unidos a gente tem o sistema bismarckiano, a gente tem mais de um tipo de sistema, a gente poderia antes classificar como o beveridgiano, né? E que foi citado aí no caso do veterano de guerra. Introduced by the Affordable Care Act. In these exchanges, private organizations pay for and deliver care, but everything is tightly regulated by the government. Aí entra bastante controvérsia, bastante crítica que se faz sobre esse tipo de modelo. Não é perfeito, mas ele existe nos Estados Unidos. People 65 years or older are covered by Medicare, which is like Canada's system in that it's paid for by the government. Aí aqui entra o Medicare e o Medicaid, né? Então, um sistema parecido com o do Canadá e que a gente tem as pessoas acima de 60, os mais velhos, né? E também os abaixo de um determinado nível de renda. Então, tem muita gente que não sabe disso, né? A gente já falou num vídeo sobre isso, vou deixar o link na descrição. Mas nos Estados Unidos, eles têm um grande sistema de saúde que financia hospitais privados para promoverem serviços gratuitos, entre aspas, né? Porque são pagos pelos impostos, né? Mas para pessoas idosas e para pessoas de baixa renda. Então, existe um sistema de saúde bem grande nos Estados Unidos em termos de dinheiro, de quantidade de dinheiro gasto nisso, maior do que muitos países gastam em sistemas públicos de saúde nos Estados Unidos, que financia então os idosos, que seria o Medicare, e o Medicaid, que seria para financiar pessoas que estão abaixo de um determinado nível de renda. But delivered by private organizations. And then, as of 2020, there were around 8.6%, or 28 million Americans who. Aqui entra algo bastante importante. Então, em torno aí de 8,6% da população, 28 milhões de americanos que pagam direto do bolso, que não tem nenhum tipo de seguro, não estão no Medicaid, no Medicare, não é veterano de guerra e não tem seguro, plano de saúde, então tem que pagar direto do bolso. E aí existe uma conta bastante grande
para essa carteira desses pacientes, porque existem vários incentivos escusos ou incentivos contra o bem-estar do paciente, contra o resultado de saúde que realmente importa para o paciente. Who weren't insured, who pretty much used the out-of-pocket model. Aí aqui é algo interessante, né? Porque esse out-of-pocket model existe nos Estados Unidos, os pacientes lá já pagam do bolso para o sistema de saúde, para o serviço de saúde que ele quer. Então tem aquela lógica mais liberal e libertária de oferta e demanda, e mesmo assim os pacientes têm um grande problema nos Estados Unidos com esse sistema de pagar do bolso. A gente pode ver em detalhes isso de várias formas, existem vários documentários, livros publicados sobre isso, mas basicamente esse modelo de dinheiro pagando nos Estados Unidos existe, mas ele acaba não sendo talvez o melhor sistema, e muita gente argumenta que é porque os outros estão em voga também, né? Então não é, se ele fosse único, muita gente argumenta que se ele fosse somente do bolso, funcionaria. Mas na verdade o que a gente tem não é isso, não é um sistema único, a gente tem um mix aí desses sistemas de financiamento. So it's natural to wonder which of these models is best. Como a gente já viu, talvez essa pergunta em outro vídeo, né? Essa pergunta, talvez, qual o melhor sistema de saúde, talvez não faça sentido nenhum de fazer. This is what public health experts call a terrible, horrible, no good, pretty much impossible to answer question. Ranking healthcare systems is a bit like giving a definitive ranking of the Spice Girls. Então, assim, algo bastante controverso falar de qual que é o melhor sistema de saúde, e talvez isso pouco importe para os pacientes. Porque a pessoa vai mudar de país só por causa disso? Muito provavelmente não. Grande parte da população não vai mudar só por causa disso, vai mudar por um conjunto de informações, não só essa. E talvez o sistema de saúde, visto de um ponto de vista macro, não faça tanta diferença, porque você pode muito bem estar num sistema de saúde bom, mas numa localidade que não oferece um bom serviço de saúde. Então, aí que entra esse erro de análise de que a gente deve ir para um lugar que tem um excelente sistema de saúde. Porque a gente pode estar num sistema que funciona muito bem, mas que não funciona exatamente para a condição médica que a gente tem naquele determinado local, naquela determinada região. Então, talvez a gente precise de uma solução micro. E aí, uma solução do ponto de vista de relação médico-paciente, que a gente possa olhar e falar, para minha condição médica, onde é o melhor lugar para eu estar? It's going to come down to what criteria we're using to build our ranking. Scary or sporty? Posh or ginger? Wait, why does everyone forget about baby? Então, a gente sempre vai depender do sistema de saúde, olhar qual a métrica que a gente está usando para falar qual que é o melhor, né? Então, dependendo da métrica, a gente pode ter várias classificações, mas isso talvez só importe para estudos. Instead, we can think in terms of goals by asking what a good healthcare system should accomplish. One pretty obvious goal of a healthcare system is to improve health. Aqui vem algo importante, muito importante, que é talvez o que importa na prática é melhorar a saúde. Só que para melhorar a saúde, o que a gente precisa, como falando de administração lá, quem não mede não gerencia, quem não mede não gere, não administra, não vê resultado, não melhora. Então, primeiro a gente precisa medir o que é saúde. Então, a gente precisa olhar para o micro. And there's a bunch of different ways to do this. One metric we hear about often is life expectancy, with the general scientific consensus being that healthier people live longer on average. Então, ela dá um exemplo de algo muito geral, né? Como não é condição específica, é uma coisa muito geral, um dado muito geral, a expectativa de vida. De novo, ela está indo para informações macro. A gente precisa olhar para a condição específica, a gente tem que olhar para um ponto de vista micro, para a doença, para a condição médica do paciente específico. A gente tem que verificar se para a doença que o paciente tem, esse paciente está ficando melhor ao longo do tempo naquele sistema de saúde. Ou naquele lugar, ou naquele hospital, naquela organização. E não grandes métricas que talvez pouco importam. Não é porque um país tem uma expectativa de vida muito grande em relação ao outro, que as pessoas com uma determinada doença não morrem mais do que em outro. Então a gente pode ter uma expectativa altíssima no Japão ou em alguns lugares da Itália, da região mediterrânea, e as pessoas morrerem de acidente de carro, ou as pessoas morrerem de uma complicação muito grande intestinal ou de câncer de intestino, mais do que em outros países. Isso acontece. Então, essa métrica é uma métrica também muito agregada, muito macro, muito que não faz sentido na prática para o paciente. A métrica que faria mais sentido é qual que é o melhor lugar para eu tratar uma apendicite? Qual que é o melhor lugar para eu tratar uma hérnia? Qual que é o melhor lugar para eu tratar da doença específica que eu tenho? Aí, esse lugar talvez seja o melhor lugar para você se transportar até lá, caso seja no seu país. Aí você tem os grandes agregados, pode ser na sua cidade. Qual que é o melhor lugar para tratar hérnia na minha cidade? Qual que é o melhor lugar para tratar hérnia no estado? Qual que é o melhor lugar para tratar hérnia no país? Qual que é o melhor lugar para tratar
hérnia no meu continente? Qual que é o melhor lugar para tratar hérnia no mundo? Só que para isso a gente precisa começar a medir resultado. No tratamento de hérnia, estratificado por risco, cada paciente com riscos diferentes tem que ser analisado de forma subdividida, né? De forma separada, de forma padronizada, e isso a gente já tem ferramenta para isso. A gente já falou aqui no canal, mas, por exemplo, o ICHOM, I-C-H-O-M, é um International Consortium for Health Outcome Measurements, é um consórcio internacional para medição de resultados em saúde de forma padronizada, internacionalmente padronizada, com vários continentes, em que a gente vê para cada condição clínica estratificada por risco o que vale a pena medir e o que vale a pena comparar. In this category, some of the top performing countries as of 2020 are Japan and Singapore. Aqui, então, dá o exemplo lá. Beleza, pessoas vivem muito aí, mas e para minha condição clínica específica? Será que lá é o melhor lugar para tratar câncer de próstata? Será que lá é o melhor lugar para fazer cirurgia? Provavelmente não. Talvez tenha lugares melhores do mundo, mas para isso a gente precisa medir resultado. But another useful measurement of health might be the number of children who live past the age of 5, where San Marino and Estonia have some of the best outcomes as of 2020. Aí então começa a ficar meio complicado, né, a análise dela. Porque assim, pô, a gente tá olhando do ponto de vista macro, e aí tem, para eu ter crianças que vivem até 5 anos de idade, São Marino e Estônia. Para viver muito tem que ser Japão. Então como eu vou fazer? Eu vou mudar, quando eu tiver criança pequena, eu vou para São Marino e depois eu vou para o Japão. Então não faz muito sentido prática essa análise macro, né? We also want a healthcare system that is responsive. Like when we need an appointment with a specialist, we don't want to have to wait months to get treated. Aí aqui então a ser responsivo, né, tem a ver com acesso. Ter acesso ao cuidado certo no momento certo para o paciente certo. Isso é algo que faz bastante sentido, é muito importante, mas, de novo, tem que ser condição específica para cada doença e, na prática, tem que ter uma informação que seja para aquela organização, para aquele hospital, para aquela clínica, para aquele sistema de saúde, para aquele plano, para que o paciente possa, assim, escolher, diminuindo a assimetria de informação que existe naturalmente no setor de saúde. And we also want our healthcare system to be equitable. We don't want a healthcare system that's only good at caring for the health of some. A equidade, né, que tem aquele conceito de fazer coisas diferentes, oferecer coisas diferentes para pessoas diferentes, né, o que mais necessita receber mais, o que menos necessita receber menos. É um conceito importante, mas, de novo, a gente precisa ir para o conceito prático, relação médico-paciente, tratamento de vida real. Health is a human right, regardless of where we are or who we are. We ask a lot of our healthcare systems. Aí aqui encaminhando para a finalização do vídeo, então ela está fazendo aí uma conclusão geral baseada em tudo que ela comentou. Affordability, timeliness, innovation, equitable access. These aren't boxes that we can just check off easily or permanently. In the grand scheme of human history, organised healthcare systems are pretty new, and we have a lot of work left to do. Thanks for watching this episode of Crash Course Public. Então aqui a finalização do vídeo e vamos falar aí de quem financiou esse vídeo. Which was produced by Complexly in partnership with the American Public Health Association. If you want to learn even more about public health, head over to APHA's YouTube channel to watch That's Public Health, a series by APHA and Complexly. Crash Course was Então aqui a finalização, muito legal o vídeo, bastante interessante. In the Castle Garrity studio in Indianapolis, Indiana, and made with the help of all of these wombat lovers. If you'd like to help E aí, convite para se inscrever no Crash Course. O link vai ficar na descrição para esse vídeo. Acredito que ele é muito bom. Ele fala de uma forma geral e de alguns itens que são específicos de forma tradicional, né? Como se classifica de forma tradicional, como a gente viu desde 1948 aí algumas classificações que talvez não façam mais sentido no dia de hoje. O que vale a pena comentar relacionado à VBHC, à Valor em Saúde, é que talvez o que faça mais sentido seja a gente ver como a gente tem as relações independente do sistema de saúde, seja do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, qualquer um desses tipos. A gente vai ter um mix desses sistemas dentro do mesmo país. Então, o que importa, talvez, não seja qual o sistema do ponto de vista macro. O que importa, talvez, seja o ponto de vista micro, qual é a relação médico-paciente e como a gente está medindo o resultado de saúde que importa para esse paciente. Porque, assim, quando a gente começar a olhar esse sistema de saúde do ponto de vista que importa para o paciente, na relação médico-paciente, no resultado de saúde que importa para o paciente, condição específica, certificado por risco, dividido pelo custo de entregar esse resultado, isso chama-se Valor em Saúde. Se você nunca ouviu falar, o link vai ficar na descrição para alguns vídeos.
aí sim talvez faça sentido a gente classificar para aquela doença específica qual é o melhor lugar do mundo, independente de qual sistema de pagamento, financiamento, o que importa no final é o paciente estar melhor ao longo do tempo. Em qual lugar que a gente vai obter isso? Isso que importa na vida prática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo.